Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. Aulinha de hoje, polinômios, mais precisamente o dispositivo de Briot-Ruffini. Vamos começar? Então vamos lá. O que é o dispositivo de Briot-Ruffini? Se a gente tem uma divisão de um polinômio p de x por um divisor que está escrito na forma x menos alfa, isto é, x igual a alfa é a raiz do divisor, a gente vai utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini para descobrir qual é o quociente dessa divisão e qual é o resto de grau zero dessa nossa divisão. Felipe, por que grau zero? Como o nosso divisor ele é de grau 1 obrigatoriamente, e para a gente concluir uma divisão de polinômios, a gente precisa que o nosso grau do resto seja menor que o grau do divisor, a única possibilidade para grau de resto aqui é ser de grau zero, beleza? Então a gente vai encontrar basicamente só um número sem acompanhar a nossa incógnita, ok? Vamos fazer um exemplo? Então, ó, eu tenho um polinômio p de x de quarto grau, 3x à quarta menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1, e um divisor x menos 2, ok? O nosso dispositivo de Briot-Ruffini vai se dar da seguinte maneira. Eu vou colocar dois segmentos de retas aí perpendiculares, só que com um afastamento e deixando um espaçozinho aqui em cima. Por quê? Porque esse espaçozinho aqui, ele é destinado à raiz do divisor, certo? E esse outro espaço aqui em cima, ele é destinado aos coeficientes de p de x do nosso dividendo. Ei, mas toma um cuidado aqui. Esses coeficientes vão ser colocados de acordo com o nosso grau do polinômio. Se o grau do polinômio é 4, eu vou colocar os coeficientes a partir do coeficiente dominante A4, indo em ordem decrescente. Ou seja, primeiro o A4, depois o A3, depois o A2, o A1, até chegar no nosso termo independente, que é o A0. Então, olhando para o nosso dividendo, o primeiro coeficiente é 3, depois não tem ninguém com o x à terceira, portanto, o nosso coeficiente vale 0. Depois, para o coeficiente A2, nós temos aqui o menos 2. Para o coeficiente A1, o 3. E o nosso termo independente vale menos 1. Beleza? Até aí tudo sossegado, né? Vamos começar a resolver o nosso dispositivo de Briot-Ruffini. Você vai fazer o seguinte, ó. O seu primeiro coeficiente de p de x, ele desce para a parte de baixo do dispositivo, tá? E a partir de agora, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse número, multiplicar pela raiz do divisor e somar ao próximo coeficiente. Então vai ficar 3 vezes 2, 6, mais 0, 6. E você vai ficar repetindo. Você vai pegar este coeficiente, multiplicar pela raiz 2, e vai dar 12, e somar com o próximo coeficiente, menos 2. A gente vai chegar em 10. Repita até não ter mais coeficiente a ser somado. 10 vezes 2, 20. 20 mais 3, 23. 23 vezes 2, 66. 66 menos 1, 65. Não dá para continuar mais, porque se eu multiplicar o 65 vezes 2, eu não tenho mais ninguém para somar. Então, o que a gente precisa fazer agora? Interpretar os números que sobraram. Vamos começar? O último valor, esse 65, será o nosso resto. Portanto, o resto de p de x por x menos 2 é igual a 65. E veja bem, o grau é zero. Já esses outros números que sobraram aqui serão os coeficientes do meu quociente dessa divisão. E aí, o que você precisa lembrar? O grau do quociente sempre é igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor. Se o dividendo é de grau 4 e o divisor é de grau 1, significa que o quociente tem que ser de grau 3. Portanto, esses coeficientes aqui, ó, serão dados da seguinte maneira. O 3 acompanha
a maior variável, certo? X elevado à terceira. O 6 acompanha o próximo, x ao quadrado. O 10, o outro, x elevado a 1. E o 23 é o termo independente desse nosso quociente. Beleza? Tranquilo? Só uma observação importante, hein? Caso esse resto seja zero, significa que a divisão de p de x pelo divisor selecionado é exata. E podemos concluir também que a raiz do divisor também será raiz do dividendo, beleza? Isso apenas ressalto, quando o resto for zero. Tranquilo? Espero que você tenha entendido e aprendido mais um pouquinho. Agradeço a sua presença, a sua paciência e a gente volta no próximo vídeo. Obrigado e tchau!